Você acha que isso vai levar o Sérgio Moro à prisão? Não, eu acho que não só ele. Vai ele e a República de Curitiba inteira. Pode ter certeza disso. Eu falei, Léo, quando eu falei a primeira vez para vocês, para o 247, né, que o que eu estava denunciando era coisa que tinha tudo nos autos e eu não estava chutando nada, que eu ia provar. Ele falou que eu era criminoso, que eu era mentiroso, que eu não tinha gravado autoridade nenhuma com prerrogativa de foro, que ele não tinha autorizado. Ele falou tudo isso. Agora, depois da apreensão na vara aí que vieram os documentos, isso é só o fiozinho do novelo, Léo, entendeu? Agora vem o resto que ele fez. Ele tinha desde 2005, ele montou uma indústria de arapongagem. Ele, junto com o Januário Paludo, o Carlos Fernando e o Deltan. Não é só que ele fazer, gravar autoridade para ter poder. Não, isso é crime. Ele não tem essa prerrogativa. Ele era um juiz de primeira instância e estava, veja, ele estava grampeando, mandando grampear dentro do meu escritório com a Polícia Federal autorizada por ele, pessoas que tinham prerrogativa de foro. Ele não podia. Isso é crime. Ele mandava fazer isso. Ele gravou o presidente do Tribunal de Contas, ele gravou deputados, ele gravou desembargadores, ministros do STJ, entendeu? Mandava grampear o ministro Gilmar Mendes, a esposa dele e outros ministros, eu não quero citar todos, isso vai vir à tona aí tudo. Quando eu falei para o Léo, na primeira entrevista, que durou 4 horas aqui, né, Léo? Foi para o Joaquim, primeiro eu falei com o Léo. Eu agradeço, de novo, eu quero agradecer o Léo, o 247, a imprensa independente, o Joaquim, que me deram essa oportunidade aí, entendeu? De eu poder trazer até agora. Faz 3 anos que eu já fiz essas denúncias, e eu falei que poderia demorar, mas que elas viriam. E até agora ele estava dançando sozinho, mentindo, como ele fazia com a Lava Jato, jogando coisa, criando uma coisa na opinião pública, como se ele não pudesse ninguém mexer nisso, porque ele era acima da lei. E eu sabia, a hora que meu processo... E se baixar agora, viu, Léo, o que a gente tem que pedir, eu vou pedir a partir de agora para o ministro, para que ele baixe o sigilo, porque do meu processo já não tem diligência nenhuma para fazer. Está tudo nos autos. Ali tem crimes continuados dele, do Deltan, Januário Paludo, do Carlos Fernando, de toda essa quadrilha da Lava Jato aqui. Isso aí tem crimes aos montes, entendeu? Contra o Zé Dirceu, contra o presidente Lula, contra a presidente Dilma, vários deputados, gente do PT e outras coisas que eles foram desenvolvendo desde 2005 comigo. Eles ficaram quase 20 anos, né, usando desse poder. E o que é isso agora quando vem à tona? Se só fosse grampear e tudo bem, ok. Não, ele pegou um monte de crime com os desembargadores, inclusive, Léo, já tem de posse na Polícia Federal que pegaram na delação do Sérgio Costa, né, além da festa da cueca, né, das imagens da festa da cueca, tem ali imagens já de reuniões dentro do escritório do Bertoldo, que o sócio dele gravou e entregou no acordo dele, e tem um monte, mas ali eles pegaram os arquivos. Ali já tem conversas de entrega de dinheiro para desembargadores. Então ele pegou vários crimes de desembargadores. E o que ele fez? Ele denunciou algum? Nunca. Ele mandou para cima, para o STJ, mandou para alguém? Não. Ele guardou isso com ele. Ele não queria pegar ninguém. Ele queria ter poder. Quando eu falei com o Léo e falei para ele que era uma coisa histórica, ele me botou para falar do Joaquim. Eu fiz aquela entrevista de 4 horas e pouco. Eu falei uma coisa e vocês podem buscar o que eu havia dito. 10 anos antes da Lava Jato, em 2004, a Lava Jato começou em 2014, eu sempre falei que eles me usaram como laboratório para Lava Jato. Todos os métodos que eles empregaram na Lava Jato, eles já empregaram comigo, foram testados comigo. Eu acabei de fazer uma outra denúncia aí ontem, né, anteontem, eu fiz uma outra denúncia que eu vi o Deltan falando aqui agora, a Polícia Federal, o PGR também estava encobrindo, estava deixando tudo engavetado, está tudo vindo à tona agora aí, a correção que foi feita aqui na vara também, sabe? Está vindo toda à tona os crimes que eles praticavam aqui. Então, ele fala de um aparelho de escuta que eles tinham lá, que era de aparelho, não era para grampo, era só para coisa interna, é tudo mentira. Veja, na época, quando o Moro me obrigou a instalar aparelho de escuta no meu escritório pela Polícia Federal, queria instalar na minha casa, eu não admiti. Falei que na minha casa não, que eu não levava ninguém em casa que lá não queria, porque ficava ligado 24 horas por dia. Então, no escritório eles colocaram. E a primeira pessoa que ele quis ouvir era justamente o presidente do Tribunal de Contas em exercício, ele. E aí o que acontece? Ele começou a ouvir com a Polícia Federal. A hora que ele viu que eu estava começando muito rápido a trazer coisa importante para ele, ele fez o quê? Ele pegou e mandou vir um agente da BIM, porque aí ele não confiava na Polícia Federal. Ele mandava para a Polícia Federal entregar tudo para ele. Aí ele mandou vir um agente da BIM.
Eu tinha dois telefones que a Polícia Federal me deu. Um era, vou supor, eu não sei se era Vivo e TIM, eu acho que era, duas operadoras. Eles eram especiais, eles ficavam abertos o tempo inteiro, mesmo desligado, com microfones. Aquilo ficava aberto 24 horas e ficava gravando o ambiente, qualquer coisa. E quando vinha a ligação, eles também grampeavam do outro lado. Né? Então, ele começou a ter um monte de gravações do Bertoldi, de outras coisas e tal. Ele mandou vir um agente da BIM. Quando eu estava com o agente da BIM, eles montaram um guardião no hotel. Eu paguei a diária com o agente da BIM em dinheiro, porque ele mandou eu pagar em dinheiro para não deixar rastro que eu teria pago de outro jeito. Eu forneci um carro alugado para esse agente da BIM, entendeu? Eles botaram um guardião na frente no hotel, no quarto andar do Hotel San Remo. Aqui eles colocaram o guardião lá. Eu dava os números para esse agente da BIM, ele grampeava tudo. Qualquer número que eu desse, ele grampeava. Ele botava lá e grampeava. E ele me entregava, no final do dia, 6 horas da tarde, ele me entregava e pedia para eu contextualizar o que é aquilo que ele tinha ouvido, o que era, o que não era. E eu perguntei um dia para ele. Ele falava que chamava Wagner, mas eu vi 3 carteiras de identidade dele. Uma era Wagner, outra era Walter, outra era outra coisa. Eu não sei qual é o nome dele verdadeiro. Mas aí ele chegou para mim, eu perguntei para ele, espera um pouquinho, nós estamos grampeando toda essa gente aí, fazendo isso, governador, presidente do tribunal, deputado federal, isso tudo, ele está se gravando. Mas para que serve isso daí, se não tem autorização, não vai poder usar? Ele virou para mim, na maior cara de pau, e falou assim, eu não sei se você é inocente ou está se fazendo de bobo, entendeu? O capa preta, a gente grava. Se ele pega alguma coisa que ele quer, ele lava o grampo, esquenta o grampo com data retroativa e como se tivesse gravado, autorizado, entendeu? Falei, então tá bom. Mas o que acontece? Ele começou a gravar e o Sérgio Moro mandava eu não levar os telefones que eu tinha da Polícia Federal, que ficava aberto, para a Polícia Federal não ter acesso ao que a BIM gravava. Aí entra Januário Paludo, Carlos Fernando e Deltan Dallagnol, que já não confiavam mais no que a Polícia Federal estava grampeando, achavam que o Moro só estava pegando informação para eles e botaram um guardião dentro da Procuradoria aqui também. E aí, um ouvia o outro. Aí ficou uma arapongagem que não parava mais. Então, eu fiquei sabendo de uma coisa que eu falei para buscar essa fita da cueca, eu fiquei sabendo pelo Januário, pelo Carlos Fernando, exatamente na hora que estava acontecendo a busca em São Paulo, ele já falando para mim que a coisa tinha dado certo, que estava no endereço que eu tinha falado. Então, veja, ele já tinha me falado, depois me liga o Sérgio Moro falando, me dando parabéns, tudo isso, eles sabiam, era online que eles tinham tudo. Só que tudo isso que eu produzi, 99% não foi usado para abrir inquérito nenhum, para punir nenhuma autoridade, para saber, para passar limpo o país, para mostrar que tinha corrupção, nada disso. Ele guardou para ele. Eles guardaram para eles e continuaram chantageando todo mundo. Aí ele fala, não, eu condenei o Lula em todas as instâncias. Óbvio, ele chantageou todo mundo do TRF4, que ninguém reformava nada dele. Chantageou o relator do STJ, entendeu? Aí, lógico, ele tinha todas as instâncias para fazer o que ele queria. Aqui nem a esquerda nem a direita gosta dele. Ele traiu tanto o Bolsonaro como fez um monte de coisa para o Lula, para a esquerda, para todo mundo. Então ele tem 60% de rejeição aqui, entendeu? Ele é isso. O problema dele é que ele não vai chegar até lá. Eu acredito que ele vai ser cassado, vai ser condenado, vai ser cassado no processo com o ministro Gilmar Mendes, entendeu? E o meu caso vai prender ele. Eu acho que ele não chega até junho, eu acho que ele está preso. Ele é a quadrilha dele.